São João 6, de 1 a 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava por próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários, os de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva ou reiva. Assentar-se, pois os homens em número quase de 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, os que haviam comido. Sendo, pois, os homens, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente profeta, que deveria vir ao mundo. Verso 15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar nessa noite. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acima de todas as coisas, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua misericórdia estendida às nossas vidas. Mas, Senhor, também possamos clamar nessa noite, Senhor, pela Tua palavra possa entrar em nossos corações, possa trazer, Senhor, refrigério, Senhor, meu Pai querido, possa também nos alertar, Senhor, meu Pai querido, nessa noite, Pai. Conserva nossa mente, conserva o nosso coração na Tua presença nessa noite. Abra o nosso entendimento, Senhor, segundo o Teu querer para conosco. Abençoa as nossas vidas, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode sentar, irmãos. O livro de São João, o senhor está tentando arrumar um jeitinho de ficar parado aqui, mas está difícil. Deixa aqui. O livro de São João é muito interessante. O apóstolo, de todos os milagres que Jesus havia feito, ele escolheu entre todos esses milagres 7 milagres ou sinais, por assim dizer, para colocar nesse livro. E dentre esses 7 milagres, o 4º milagre é a multiplicação dos pães e os peixes. Esse 4º milagre relatado no livro de João, entre muitos milagres, como nós acabamos de falar,
que Cristo fez entre esses 7, ele escolheu exatamente este milagre neste momento, para demonstrar que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. Por isso que João separou dentre tantos os milagres que Cristo fez, 7, para demonstrar todo o caráter de quem era o Cristo, que verdadeiramente esse Cristo era o Messias, o Filho de Deus, que foi enviado para salvar aqueles que eram dele. E todos esses sinais que Cristo fazia apontavam para a divindade deste Deus que estava no meio de nós, apontavam para que Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus, o Messias, assim prometido há tanto tempo atrás, que não havia sombra de dúvida alguma que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Nós vamos ver, dentre esse texto que nós lemos, deste milagre que pode ser considerado um sinal vindo da parte de Deus para cada um de nós. Nós vamos analisar, de certa maneira, o milagre, como que ele foi preparado por Cristo e qual a sua consequência. Esse milagre que lemos, onde Cristo alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, porque não eram contados nem as mulheres nem as crianças, só os homens. A Bíblia fala que desses poucos peixes, desses pão, se alimentou 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças, provavelmente dá um total de mais de 20.000 pessoas, ou até mais, contando que cada homem que estavam ali dos 5.000, tivesse uma mulher, e essa mulher tivesse um filho, já daria uma quantidade enorme de pessoas. Vamos ver o milagre como foi realizado, como que Cristo realizou esse milagre. Vamos ver também o que ele representa para nós, o milagre da multiplicação dos pães. Como que ele é aplicável em nossas vidas e como que nós podemos tirar proveito, entendimento e compreensão desse sinal que Jesus Cristo anunciou para conosco. O que levou a Cristo, preste atenção, o que levou a Cristo a realizar este milagre? Veja aí, do verso 1 ao 5, está com sua Bíblia aberta? Vamos acompanhar? Do verso 1 ao 5, ele retrata que Jesus atravessou o mar da Galileia, que na verdade, se você olhar no mapa e procurar saber, na verdade era um lago, o mar da Galileia, um lago muito grande, e Jesus Cristo estava cansado, e ele queria descansar, e ele pegou o barco para atravessar para o outro lado do mar da Galileia, para ter um certo descanso. E aí veja bem, olha o que diz aqui: depois dessas coisas, atravessou Jesus para o mar da Galileia, que é o mesmo mar chamado de Tiberíades, né? E atrás de Jesus se seguiram uma numerosa multidão. Provavelmente muitos circularam o lago e alguns seguiram a Jesus de navio, de barco até o outro lado. Seguiram uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia e na cura dos enfermos. Veja bem, quando Jesus atravessou o mar e procurou um lugar para descansar, ele levantou a cabeça e viu que uma grande multidão seguia ele, né? Então ele foi se descansar, ele foi para próximo de uma cidade chamada Betsaida, que também está próximo do mar da Galileia, e ali a palavra de Deus fala que ele subiu para um lugar para poder anunciar o evangelho de Jesus. Continue lendo na sua Bíblia aí, olha, verso 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali.
com os seus discípulos. Verso 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Isso indica que provavelmente esses 5.000 pessoas que foram atrás de Jesus Cristo estavam indo também para a festa da Páscoa em Jerusalém, porque aonde Jesus Cristo estava, em Betsaida, era caminho para Jerusalém. Então provavelmente havia muitas pessoas que estavam indo para Jerusalém e ouviram que Jesus Cristo estava ali, e eles pararam para ouvir o Messias, o Filho de Deus. Então Jesus, verso 5, então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para dar de comer? Porque Jesus Cristo, durante o dia inteiro, ele ficou ali pregando o Evangelho. E no finalzinho da tarde, quando estava quase para anoitecer, ele chegou para Felipe: Felipe, onde será que nós podemos comprar pão e alimento para essas pessoas? Por quê? Felipe era daquela cidade, daquela região. Tanto Felipe como André e Pedro moravam naquela região. Então, como ele estivesse falando para Felipe: Felipe, aonde nós podemos encontrar aqui, sei lá, uma padaria mais próxima? Porque Felipe conhecia aquilo ali. Mas Jesus estava ali, de certa maneira, testando os seus discípulos. Continue na sua Bíblia. Ele diz a Felipe: onde compraremos pães para dar de comer? Verso 6. Mas dizia isto para experimentar os seus discípulos. Ele bem sabia o que estava para fazer. Continue no verso 6, né? Jesus Cristo sabia exatamente o que estava para acontecer. Verso 7. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Como que se Felipe tivesse feito mais ou menos uma conta de cabeça assim: olha, Senhor, um denário representa uma moeda de prata, praticamente o salário de um mês inteirinho de daqueles trabalhadores. E Felipe, fazendo uma conta por alto, falou assim: olha, nós não temos dinheiro para isso. Mas Felipe, por outro lado, conhecia Cristo, sabia do que Cristo era capaz de fazer, porque ele já havia visto tantos milagres que Cristo havia feito. E Felipe, meio que incrédulo, disse assim: olha, nem se a gente não tem esse dinheiro, como também nós não temos alimento para esse povo todo. E o verso anterior diz assim: e Cristo fez isso para o quê? Experimentar a eles, para saber aonde iria a fé deles no Filho de Deus, como que eles se comportariam. Porque Jesus Cristo nunca é pego desprevenido. Pelo contrário, o Senhor sabe de todas as coisas e sabia muito bem, como a palavra de Deus fala aqui, e o apóstolo retratou que ele sabia exatamente o que iria acontecer. Amém? Como nós dissemos, esta cidade era a cidade de natal desses discípulos, eles conheciam por ali. Durante o dia todo, como nós falamos, Cristo ficou ali pregando o Evangelho, não se recusou de pregar o Evangelho, esperando o tempo oportuno de anunciar o milagre. Veja bem, Cristo estava preparando a forma de executar o milagre. Estava como que todo aquele cenário montado pelo Espírito Santo de Deus e pelo verdadeiro Cristo, de atravessar o mar para o outro lado e o povo seguir a Cristo. Aquilo estava como sendo que preparado para o milagre que Cristo haveria de fazer. Aquela multidão já estava cansada, com fome, e Cristo falou para um deles. Verso 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus.
Verso 9: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, como ele dissesse: olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas Senhor, isso não vai bastar. Isso não vai dar. Isso não é o suficiente para alimentar todo esse povo. Como que às vezes a incredulidade vem aos nossos corações, sabendo que tudo que Cristo era capaz de fazer, todos os milagres que Cristo era fazer, e falava assim: Senhor, mas não vai dar para alimentar. E uma coisa importante os irmãos saber: esse pão de cevada não é um pão que nem nós comemos hoje aí, que é de farinha de trigo. Era um pão de pobre, pode-se dizer. Era um pão fino, chato, que se eu e o Anderson for comer, vamos comer uns 10 cada um, que é fininho, pequenininho, é fácil de mastigar. Então era um pão de pobre, um pão mais fácil. Não é que nem aquelas bengalinhas, que nem aqueles pães franceses, né? Que a gente come um já enche, né? Mas não, aquele pãozinho fino, parecido com aquele pão sírio, né? É um pão simples de fazer. Continuemos lendo. A Bíblia fala que Jesus então ergueu os olhos e viu aquela grande multidão e perguntou para Felipe: Felipe, onde vamos comprar? Senhor, não temos onde comprar, não temos dinheiro, a única coisa que temos aí é 5 pães e 2 peixinhos, e aí como é que vamos fazer? Como se estivesse empurrando para Jesus: e aí, o que eu vou fazer? Como que vamos alimentar esse povo? Mas lembre-se que Jesus estava experimentando os seus discípulos. Isso para que nós possamos entender que assim como os seus discípulos, o Senhor também nos experimenta no dia a dia de nossas vidas. Jesus sabia exatamente o que iria fazer e como ele iria fazer. Felipe dá a Cristo uma resposta de incredulidade. Como é que nós vamos pagar? Da onde nós vamos arrumar esse dinheiro? Sendo que só temos aí 5 pães e 2 peixinhos. Como é que vamos alimentar essa grande multidão? Uma resposta incrédula da parte de Filipe. Verso 10. Disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar uma relva, um lugar gramado. Ele mandou todo mundo se sentar para organizar, pois os homens em número de quase 5.000 homens eram. Provavelmente os seus discípulos dividiram de 10 em 10, em grupos de 100 em 100, para poder contar, e ali deu 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Verso 11. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quando queriam. Veja bem, tente imaginar. Jesus Cristo pega o pão, corta o pão e dá um. Aí daqui a pouco ele vai lá, pega outro pão, corta de novo e dá um. E aquilo foi se dando a um e a outro. Provavelmente várias pessoas começaram a ajudar, e cada vez que se cortava pão, mais aparecia pão. E dava um peixe, e daqui a pouco aparecia mais peixe. E aquela multiplicação ocorreu. Esse milagre, esse sinal vindo da parte de Deus. Não dá para imaginar como que aconteceu isso, mas a gente pode tentar mais ou menos trazer à memória, a forma de como foi maravilhoso. E a Bíblia fala que todos se alimentaram, e pode dizer que ninguém ficou com fome. Ele continua, verso 12: e quando já estavam fartos, na verdade não é que estavam um pouco alimentados, estavam o quê? Fartos, cheios, abastados, sem fome alguma. Disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
E esses pedaços não eram as migalhas, pelo contrário, eram os pedaços que Cristo partiu o pão e sobraram. E alguns podem dizer, não, aí sobraram 12 cestos, porque isto tem uma simbologia, porque eram 12 discípulos. Não vejo nada de simbólico nisso não, mas é no sentido que Cristo mandou que os discípulos vissem que ainda também sobrou, que o Senhor é tão poderoso para dar e ainda sobejar. Assim é Deus, assim é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 14 a 15, o povo viu o sinal de Jesus, que Jesus realizou, e entenderam que ele era profeta vindo da parte de Deus. Veja bem, vamos ler o 14. Vendo, pois, os homens, os sinais que Jesus fizeram, disseram, esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Verso 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte orar. Veja bem, temos duas coisas que eles constataram aqui. Primeiro, eles constataram que Jesus verdadeiramente era profeta. Segunda coisa, eles se referiram porque havia uma profecia dada por Moisés, lá em Deuteronômio 18:15, depois se tivesse curiosidade você abre a sua Bíblia, onde Moisés se refere que haveria de levantar o Messias, e ele seria o salvador daquele povo, e eles trouxeram a lembrança, e falaram, olha, esse é o profeta, pois que Moisés se referiu, e disse que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, que alimentaria o povo, que ajudaria o povo, que auxiliaria o povo, e que o povo deveria ouvir aquele profeta. Segunda coisa, e que Jesus, assim como o Messias que haveria de ser prometido, o profeta que haveria de ser prometido, eles queriam que Jesus fosse o quem? O rei deles. E naquele momento eles quiseram pegar a Cristo, levar e ungir ao Senhor Jesus Cristo, para colocar ele como o rei daquele povo. E preste atenção, assim como Jesus Cristo já havia sido tentado por Satanás, também nesse momento também foi tentado. Só que Jesus Cristo compreendeu isso, e Jesus Cristo entendeu que o reino dele não é deste mundo, que o reino que Cristo haveria de vir e implantaria não era um reino terrestre. E assim Jesus Cristo, entendendo isso, saiu daquele lugar e foi orar ao Pai. E aquele povo provavelmente ficou entristecido, né? Como que o rei foge da nossa presença? O rei que o povo queria não era um libertador espiritual, um que tiraria o povo da condenação do inferno e daria a vida eterna. Não, eles queriam um povo que livrassem eles das mãos dos romanos. Eles queriam um rei que os alimentasse como Cristo os alimentava, porque eles não entendiam o propósito do milagre. Um milagre que por si só, irmão, não serve de nada. Se você continuar lendo nesse mesmo capítulo, lá no verso que o presbítero leu, abra sua Bíblia rapidamente, você vai entender o que o pastor está falando. João 6, veja bem, São João 6, no verso 22, olha: no dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado notou que ali havia senão um pequeno barco,
Deixa o pastor se localizar rapidamente aqui. Glória a Deus. 6:30. Veja bem. Não fazia muito tempo que Jesus Cristo tinha feito esse milagre. Então veja bem o que eles disseram. Então, verso 30, 6:30. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus-lhe a comer do pão do céu. Aí Jesus Cristo diz assim para ele, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Então veja bem, um milagre por milagre, sem a palavra e compreensão do porquê do milagre, é um milagre comum. Assim aquele povo também não compreendia. Eles queriam um Messias que o alimentasse a barriga deles. Mas o milagre tem que apontar principalmente o propósito, que é a palavra de Deus. É a transformação de Deus para com o homem. Por isso que nós não fazemos campanha. Por isso que nós não programamos o dia do milagre. Porque o milagre por milagre não é válido. Quantas pessoas que nós conhecemos que já receberam o milagre do Senhor e abandonaram os caminhos do Senhor? O milagre só é verdadeiro quando é compreendido como um sinal que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Esse é o sentido do milagre. Não é o milagre por milagre, mas sim o que o milagre anuncia. O milagre verdadeiramente não é um benefício próprio meu, mas é um sinal que Jesus é Deus. Isso que aquele povo não entendia. Assim como o povo comeu no deserto, eles achavam que era comum. Você fez um milagre, deu pão, mas Moisés os alimentou durante 40 anos. E a palavra de Deus nos diz que o Cristo olhou e falou para eles: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimentar de mim jamais terá fome, passará da morte para a vida. Esse é o sentido do milagre. Essa é a fundamentação do sinal do Senhor. Não é o sinal por sinal. Por isso que a Bíblia nos alerta que não devemos seguir sinais. Não devemos ir atrás daquele que diz: eu estou curando, o fulano está curando, em tal lugar está curando. Não, o Senhor cura quando Ele quer, quando há um propósito fundamentado por Ele mesmo, porque o Senhor conhece todas as coisas. E alguém pode te dizer que o Senhor foi pego de desapercebido. Não, aquele cenário foi montado pelo próprio Cristo, para mostrar quem Ele é. O Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu, para cada um de nós se alimentar. Glória a Deus. Veja bem, o alvo de Jesus com esse sinal era demonstrar que Ele é o pão vivo. E quem comer da sua carne e beber do seu sangue tem parte com Ele, e ainda a vida eterna. O alvo do milagre é que Jesus nos satisfaça. O alvo do milagre fundamentalmente não é a satisfação minha própria, ou cada um de nós, mas o sinal principal do milagre é anunciar quem é Jesus. Isto é, Ele nos dá o suplemento, a vida eterna, aquilo que nos alimenta e nos conduz em triunfo até o dia da sua vida. Esse é o motivo do milagre. O foco principal não é o milagre, irmão, em si só, milagre por milagre. Pois vejam, os homens já haviam se esquecido do que Cristo já tinha feito, já não entendiam, já não discípulos.
esse povo, vendo tantos os milagres que Cristo já havia feito. Milagre. O milagre precisa ser fundamentalmente vindo da palavra e da parte de Deus. O maior milagre que o homem pode ter na sua vida é receber o perdão dos seus pecados, a Bíblia fala. Nesse texto, nessa noite, nos ensina que Jesus, sim, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Veja bem, é comum, irmãos, a incredulidade bater em nossas portas. É comum e muitas das vezes, durante o nosso andar, a incredulidade vir querer nos atentar, vir querer nos tirar do foco que é Jesus Cristo, vir fazer com que nós esqueçamos de quem é o Cristo. Assim como a incredulidade veio para os seus discípulos, também chega para nós. Mas devemos entender e nos esforçar para trazer a lembrança, a memória, verdadeiramente a palavra de Deus para nós, para que quando o dia mau chegue em nossas vidas, nós possamos lembrar que há uma esperança para cada um de nós. Que a palavra do Senhor, ela foi lançada e ela jamais voltará vazia. Que ela nos alcançou e nos alcançará cada dia mais em nossas vidas. Que há uma esperança, ainda que eu, como Jó diz, que volte a nu, volte a se tornar nu, como nu ele nasceu, mas que ele não perdesse o que é a sua salvação em Cristo. Não interessa se perdemos todos os nossos bens, o que interessa é que a nossa salvação foi garantida e é garantida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quantos problemas, irmãos, têm chegado às nossas portas, mas isso ele não vem para que a gente desanime, mas os problemas estão e vêm em nossas vidas para que possamos exercitar a nossa fé em Cristo Jesus, para que possamos nos fortalecer. A fé ela vem dessa convicção que Cristo verdadeiramente é um pão vivo que desceu do céu, e Ele nos alimenta, e Ele nos sustenta, e Ele nos guarda, e nos conduz em triunfo até o seu dia. Os problemas eles não vêm para nos desanimar, mas os problemas eles servem para alertarmos a cada um de nós que é momento de exercitar a fé em Cristo Jesus. Por isso que serve o problema. Por isso que muitas das vezes o Senhor, ainda que sendo soberano, ainda que tendo o controle de todas as coisas, Ele diz para você assim: olha, e agora, o que eu vou fazer? E agora, fulano, beltrano, o que nós vamos fazer? Esperando de cada um de nós a resposta correta. Senhor, nós não podemos fazer nada, mas Tu fazes tudo. Tu pode todas as coisas, Senhor. A Tua palavra, Senhor, pode todas as coisas. Esta é a palavra que o Senhor quer de cada um de nós quando nós somos provados. Não é fazer como o Felipe: Senhor, olha aí, ó, não temos dinheiro. Ó, Senhor, aí, ó, o que temos aí é esse aí, ó, 5 pães e 2 peixinhos. E aí? Mas é a hora que nós podemos olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não sei como será, mas eu sei, Senhor, meu Pai querido, que Tu és a providência para as nossas vidas. Ainda que Deus já tenha determinado todas as coisas, irmãos, mas Ele nos testa para saber de cada um de nós as nossas respostas. Amém? Em nome de Jesus Cristo, fique de pé.